Sensação: o Ocidente está fazendo exatamente o que o Kremlin temia. Mega fornecimento de armas, o mundo se uniu para derrotar o agressor. O Reino Unido está enviando forças de paz, os Estados Unidos preparam troca de armas, a catamalcos estão na mesa. A frota está sendo renovada, F-16 e Patriot já estão no horizonte. A Ucrânia lança um mega-drone caça, o inimigo está em pânico, o antecessor já queimou o equipamento deles. A Ucrânia está avançando em todas as frentes. A Rússia não está preparada para essa virada. Olá, aqui é a Ucrânia. Hoje, eu, Darina Utskalo e os últimos acontecimentos. A Ucrânia começou oficialmente a compra dos helicópteros de ataque Bell A-1 Viper e dos helicópteros de transporte 1Y Venom. Isso foi relatado pela primeira vez pela publicação Defense Express. O A-1 Viper e o 1Y Venom são modernizações profundas e as mais recentes dos lendários helicópteros A-1 Cobra e 1 Iroquois. Aliás, este último é uma máquina cult dos tempos do Vietnã. Do ponto de vista de uma substituição bastante madura do par soviético Mi-24 e Mi-8, ambos os helicópteros da Bell também são considerados como um par, pois compartilham 85% das peças, o que facilita muito a manutenção. Sabe-se que o processo de compra dos helicópteros da Bell não será feito diretamente, mas sim por meio de um acordo entre os governos ucraniano e americano. O interesse da Bell em vender para as Forças Armadas da Ucrânia está confirmado. Ter suas próprias aeronaves significa justamente abrir mais uma frente de trabalho com Washington oficial para acelerar esse processo. No entanto, não são apenas os helicópteros que podem representar um reforço significativo para as Forças Armadas da Ucrânia. O Reino Unido está preparando tropas para serem destacadas na Ucrânia como parte de forças multinacionais para garantir a segurança das fronteiras. Os gastos vão ultrapassar 100 milhões de libras esterlinas. 200 planejadores militares de mais de 30 países estão desenvolvendo planos para, em caso de cessar-fogo, enviar forças multinacionais para a Ucrânia. Forças para proteger o céu e o mar. Forças para treinar os militares ucranianos a defenderem seu país. Enquanto o presidente Trump caminha para a paz, nós, na Europa, estamos prontos para garanti-la a longo prazo. Ao mesmo tempo, o ministro da Defesa destacou o papel fundamental do Reino Unido no apoio a Kiev. Por isso, o presidente Zelensky chama o Reino Unido de seu aliado mais próximo. E Putin o considera o inimigo número 1. E além disso, mais um mega avanço dos aliados para a Ucrânia, o início da produção de armas superpotentes e superprecisas justamente em nosso país. Estamos falando de um análogo americano-ucraniano do Shahed, com inteligência artificial e autoguiamento para 1.600 quilômetros. Junto com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e outros parceiros, estão passando para a fase de expansão, voltada para a produção conjunta em grande escala. Linhas de produção estão sendo construídas na Ucrânia, nos Estados Unidos e na Alemanha, e parcerias estabelecidas com fabricantes nos permitem continuar aumentando a produção. Sensação: este pássaro de ferro já conseguiu provar seu valor até mesmo no território da Federação Russa. A empresa Artemis divulgou fotos de seu drone Artemis ALM-20, que é chamado de Deep Strike. À primeira vista, ele lembra o Shahed 136, embora esse tipo de design já exista há muito tempo. A característica especial do drone é a câmera no nariz, antenas adicionais e, provavelmente, um motor elétrico, o que o torna incomum entre drones de longo alcance. Além disso, versões menores deste drone aparentemente já foram demonstradas publicamente na Ucrânia, em particular, no início de dezembro de 2024. Durante a visita à Ucrânia do chanceler alemão Olaf Scholz, foi declarado que não havia casos na Ucrânia que ainda não tivessem sido resolvidos. Uma contraparte muito semelhante à Shahed é mostrada pela primeira vez. Suas dimensões dificilmente lhe permitem voar 1.600 quilômetros, mas é possível que seja o mais novo representante da família dos drones. Artemis. Em março, o uso de combate desses pequenos drones foi demonstrado pela primeira vez pela 12ª Brigada de Forças Especiais de Azov. Essas imagens impressionam.
Os drones de ataque ucranianos provam que a guerra pode mudar já agora. Nossos drones destruíram cerca de 150 alvos inimigos. Os russos ficaram de queixo caído com isso. O efeito surpresa em ação. A Ucrânia está na liderança. É difícil acreditar, mas os nossos conseguiram. Que o prova que até pequenas tecnologias podem decidir grandes batalhas. Tudo sobre o sucesso fenomenal das Forças Armadas da Ucrânia e o choro alto do inimigo na reportagem a seguir. A mais de 300 km por hora. Essas são as especificações de movimento do drone interceptador ucraniano Sting. O principal objetivo desse pequeno é destruir os drones Shahed russos, que o Kremlin lança aos montes contra a Ucrânia. O Sting é totalmente um produto da indústria militar ucraniana. Seu custo é de cerca de $2.500, o que é muito mais barato do que os Shaheds russos. O que torna esse drone interceptador indispensável para a defesa aérea ucraniana. Há um ano, essa opção de abater Shaheds era irreal. Agora, tudo mudou radicalmente. O que antes parecia ridículo se transformou em um elemento barato e fundamental da defesa da Ucrânia. Enquanto a Rússia bombardeia suas cidades com ondas cada vez mais potentes de drones explosivos, a Ucrânia recorre cada vez mais a interceptadores baratos para detê-los. Essa arma derrubou 150 drones de ataque durante um bombardeio recente. Agora, a Ucrânia pretende produzir 1.000 interceptadores por dia. Um dos principais portais de notícias do mundo, o Business Insider, escreve que os drones interceptadores do tipo Sting, que a Ucrânia está produzindo ativamente no momento, podem mudar o rumo da guerra porque custam muito menos. Arás charradas. Havia um trem constante, e ele continua. Produtos baratos. Destruição. Capacidades de ataque do inimigo na forma de drones e mísseis. E esses drones interceptadores, cujo custo é 10 vezes menor, de fato, do que o próprio drone de ataque que vai atacar um alvo civil ou militar, levaram à ampliação desse tipo de... Desde o início de 2024. Os engenheiros e desenvolvedores ucranianos de drones começaram a adaptar ativamente quadricópteros em drones capazes de destruir Shaheds. A construção dos drones interceptadores está se desenvolvendo rapidamente. Por exemplo, o Sting é equipado com uma ogiva que atinge até 340 km por hora graças a 4 hélices giratórias. Esse interceptador com orientação por sensores, produzido pelo fabricante ucraniano de drones Wild Hornets, lembra um míssil portátil. E é pequeno o suficiente para caber em uma bolsa de viagem. Outros interceptadores se parecem com pequenos planadores. As equipes que os lançam precisam reagir instantaneamente às ameaças. O piloto do Sting contou que sua equipe sai à noite guiada por grupos de reconhecimento, tendo apenas 10 minutos, para interceptar drones russos que se aproximam antes que saiam do alcance. Aperfeiçoamento dos drones interceptadores não para nem por um minuto. Indicadores de sucesso. Variam de 30% para alguns interceptadores até 80% e 90%. O sucesso depende de uma grande quantidade de fatores, tipo de alvos, tempo de interceptação, habilidades do piloto e muitos outros. O interesse e a demanda por interceptadores aumentaram drasticamente não só na Ucrânia, mas também nos países da OTAN, depois que os primeiros drones russos cruzaram a fronteira. Ainda mais porque o Kremlin continua investindo enormes quantias no desenvolvimento e produção de drones de ataque do tipo Shahed. A Ucrânia e os países da OTAN querem ter uma resposta eficaz e, principalmente, de baixo custo. Estamos negociando com líderes bastante grandes em determinados segmentos do mundo, empresas que estão interessadas em comprar nossos drones. Algumas tecnologias, por exemplo, foram adotadas de parceiros estrangeiros com quem trabalhamos. Elas estão integradas às nossas soluções. E o interesse é sério, porque temos o maior, infelizmente para nós, mas bom para o mundo, para aqueles que produzem armamentos, o maior campo de testes de tecnologias militares do mundo. Durante um dos últimos ataques à Ucrânia, a Rússia lançou quase 800 alvos aéreos. Segundo estimativas das inteligências ocidentais, o Kremlin em breve poderá lançar até 2.000 Shaheds de diferentes modificações. Além disso, na Rússia estão modernizando o Shahed, e no futuro ele poderá atingir velocidades de até 300 km por hora.
Por isso, o surgimento dos drones interceptadores ucranianos deve simplificar e tornar mais eficiente o trabalho da defesa antiaérea. Além disso, do ponto de vista financeiro, os interceptores ucranianos são lucrativos de usar, e a vitória na guerra sempre. Decisões econômicas lucrativas. A Bélgica fez uma verdadeira surpresa. Os modernos caças F-16 já estão a caminho da Ucrânia. Um golpe poderoso no poder aéreo. Inimigo. Nossas aeronaves agora estão recebendo um reforço sem precedentes. E isso realmente muda o jogo. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Os pilotos ucranianos serão treinados nas melhores escolas de aviação do mundo e armas modernas estão chegando em um fluxo contínuo. O Kremlin está nervoso. Esse apoio do Ocidente realmente atinge os planos estratégicos da Rússia. O que mais o Ocidente está preparando para a Ucrânia e quando o inimigo sentirá toda a força dessa ajuda? A resposta está no material a seguir. F-35 chegaram à Bélgica. Os aviões voaram diretamente dos Estados Unidos, onde pilotos belgas estavam treinando há vários meses. Os F-35 agora começarão a fase de avaliação operacional e integração antes de entrar em serviço no ano que vem. F-35. É um dos melhores da sua classe. Além disso, o F-35 é um portador de armas nucleares. No momento, aliás, o F-35 foi realocado diretamente para perto das fronteiras russas. Em 2018, a Bélgica encomendou 34 caças F-35 para substituir sua frota de F-16. Obrigado. Depois, o país decidiu aumentar o pedido para 45 aeronaves. Os novos aviões ficarão baseados nas bases aéreas de Florence e Klein-Brogel. A substituição completa dos F-16 está prevista para... No ano de 2028, é relevante mencionar que o programa de transformação das forças militares deste país, que já estava em andamento, coincidiu com um período significativo, marcando um ponto importante no desenvolvimento e na modernização das capacidades militares nacionais. Programas de assistência técnico-militar ao nosso país, no momento da transferência, não apenas o F-16, mas também, consequentemente, toda a nomenclatura de tropas que está nos armazéns do exército belga. O governo belga afirmou repetidamente que o momento da entrega dos F-16 belgas à Ucrânia depende do recebimento de novas aeronaves. F-35 para os belgas. As forças aéreas desempenham um papel importante em situações de defesa e segurança. A Bélgica anunciou que pretende transferir até 30 caças F-16, conhecidos como F-16, para a Ucrânia. Essa transferência está prevista para acontecer de forma gradual, com a expectativa de que todos os aviões sejam entregues até o ano de 2028, contribuindo para o fortalecimento das capacidades de defesa aérea ucranianas. Ano. Ati. Escuridão. O que fará do país o maior doador desse tipo de aeronave? Em abril de 2025, o primeiro-ministro da Bélgica, Van de Wever, informou que a Bélgica entregará as forças aéreas da Ucrânia 2 caças F-16 já em 2025 e mais 2 no ano seguinte. Esta não é a primeira ajuda da Bélgica à Ucrânia. Em maio de 2025, os belgas prepararam para o nosso país um pacote de ajuda no valor de 1 bilhão de euros, incluindo equipamentos militares e armas, mais da metade dos quais são de origem belga. The concept of origin refers to the point or place where something begins, arises, or is created, marking the starting moment or source of its existence. Em 2025, a Bélgica anunciou e transferiu 20 sistemas Cerberus modernizados para a Ucrânia como parte da assistência militar. Em 2024, a Bélgica aderiu ao programa tcheco para transferir projéteis de artilharia de 155 mm para as necessidades das forças militares ucranianas. Quando o lado belga destinou cerca de 200 milhões de hryvnias para financiar esse programa.
A Bélgica comprou cerca de 50 mil projéteis para as necessidades das forças militares da Ucrânia. Além disso, o lado belga anunciou e entregou à parte ucraniana obuseiros César, cada um no valor de 12 milhões de euros. A Bélgica também investe na formação de especialistas ucranianos em manutenção técnica no âmbito da coalizão dos F-16, em cooperação com a indústria de defesa belga. O país apoia o lançamento da produção de foguetes de 70 mm na Ucrânia, em parceria com empresas locais. Foi informado que a Bélgica irá treinar pilotos ucranianos. F-16 vai preparar as tripulações dos futuros navios caça-minas e realizará treinamentos de desativação de artefatos explosivos. Sensação: drones ucranianos em troca de mísseis americanos Tomahawk. Parece que está prestes a acontecer um novo grande acordo entre Kiev e Washington. Durante sua visita à Casa Branca, o presidente Zelensky apresentou uma proposta ousada. Os Estados Unidos têm uma produção muito poderosa. E os Estados Unidos têm Tomahawk e outros mísseis. Mísseis muito poderosos. Mas eles podem ter nossos milhares de drones. É por isso que podemos colaborar. Podemos fortalecer a produção americana. Parece que a Ucrânia está assumindo o controle de tudo. Uma declaração inesperada de Zelensky diretamente em Washington que deixou todos em choque. Você precisa ouvir isso. Decidimos que vamos trabalhar mais na produção de armas. Trump, por sua vez, disse que os Estados Unidos estariam interessados nos drones ucranianos. Agora temos muitos drones. Fabricamos nossos drones e compramos de outros. Eles também fazem bons drones. Especialistas veem um movimento estratégico inteligente no acordo de Zelensky. Um drone por um Tomahawk. A parceria com a Ucrânia para adquirir e produzir drones em conjunto seria um bom passo para os Estados Unidos e um reforço valioso para nossa segurança nacional, acrescentou Majid. O comentário do especialista está alinhado com o próprio reconhecimento de Trump sobre as capacidades da Ucrânia de usar drones. Logo após o término da conversa entre os líderes, ficou sabido que os Estados Unidos e a Ucrânia, junto com outros países, trabalharão na logística das futuras entregas. Além disso, Volodymyr Zelensky destacou que a própria Rússia está ciente do arsenal de armas que a Ucrânia já possui e do que ainda pode vir a ter. As apostas estão aumentando. Os russos têm os Tomahawks porque são armas poderosas. E eles sabem quais sistemas de armamento nós temos em produção. Agora, ao que tudo indica, não haverá declarações públicas sobre armas de longo alcance. Trump e Zelensky decidiram que não vão falar sobre os Tomahawks abertamente. Os Estados Unidos não querem escalada. No entanto, segundo o líder ucraniano, as discussões decisivas ainda estão em andamento. O lado americano disse que entende que precisamos dos Tomahawks. Ninguém encerrou esse assunto. Mesmo assim, Trump chocou com uma declaração em resposta à Ucrânia. Os mísseis serão lançados. Ainda mais legal que machados. Nós falaremos com Zelensky sobre mísseis para a Ucrânia. Isso não é tudo. Zelensky discutiu questões de defesa aérea com Trump. Um sinal positivo de que o país está pronto para trabalhar. Na véspera, a delegação ucraniana nos Estados Unidos também realizou reuniões diretamente com as principais empresas de defesa. Northrop Grumman, Lockheed Martin e RTX, que, entre outras coisas, produzem mísseis Tomahawk, aviões F-16 e sistemas de defesa aérea Patriot. Existem soluções que podem fortalecer a proteção da vida na Ucrânia. Trabalhamos em todos os níveis. A Alemanha também não fica para trás. Agora Berlim entrou com tudo e está elevando a indústria de defesa ucraniana a um nível nunca visto antes. Bilhões de euros do Tesouro Alemão estão sendo destinados ao armamento das Forças Armadas da Ucrânia, e isso está mudando o rumo da guerra desde a raiz. Os Leopard estão destruindo a linha de frente. O Kremlin sente uma pressão enorme. Já não é mais possível esconder isso. Um golpe decisivo está sendo preparado. Como será esse golpe? Vamos levantar um pouco o véu. Mais detalhes na matéria a seguir. A Ucrânia receberá mais 2 sistemas Patriot da Alemanha até o final de 2025. Sistemas modernos de defesa aérea. Berlim fornecerá a Kiev com o apoio dos parceiros noruegueses. O reforço da defesa aérea ucraniana e o fornecimento de mísseis para esses sistemas também foram discutidos adicionalmente. Volodymyr Zelensky com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, durante o encontro à margem da cúpula da Comunidade Política Europeia em Copenhague. Também foi discutida separadamente a implementação da iniciativa Lista de Requisitos Prioritários da Ucrânia, o que permite comprar armas americanas com o apoio financeiro dos países membros da aliança. Em particular, a Alemanha já financiou. Estamos agora falando sobre o terceiro pacote,
que é o próximo item importante a ser discutido nesta apresentação. Vale ressaltar que, além disso, também estão sendo entregues os Gepard. Novamente, são sistemas de defesa aérea de curto alcance. De fato, em termos percentuais, observa-se que o lado alemão está criando um sistema de defesa aérea em camadas. A Alemanha é o maior doador europeu de ajuda militar à Ucrânia, apoiando o povo ucraniano para que possa defender sua liberdade hoje e conter a agressão no futuro. Além do sistema de defesa aérea, a Alemanha entregou veículos blindados pesados ao lado ucraniano. São os tanques Leopard 2, Leopard 2A6. Esses são alguns dos tipos mais modernos de blindados em sua categoria. Além disso, houve a entrega de veículos de combate de infantaria. Além disso, a Alemanha, em cooperação, a Dinamarca está financiando a transferência para a Ucrânia de armamentos com capacidade de destruição. Estamos falando dos obuseiros autopropulsados Caesar. Em particular, vale mencionar a empresa alemã Rheinmetall. É o maior fabricante de projéteis de artilharia do mundo. Foi o exército alemão que assumiu o papel principal na transferência de projéteis de artilharia de 155 milímetros. Em setembro, Berlim lançou uma nova iniciativa para comprar drones de longo alcance em conjunto com a indústria de defesa ucraniana. Em 300 milhões de euros. Convertendo esse valor, são cerca de 1,9 bilhão de dólares. Esse montante é suficiente para ampliar a produção de drones de ataque pelo programa balístico ucraniano, mais conhecido como Flamingo. A Alemanha também passou para a próxima fase de fornecimento de ajuda militar à Ucrânia, que prevê a compra de armas por Berlim para Kiev, de fabricantes ucranianos, assim como produção conjunta. A Alemanha entende perfeitamente que, nos planos da Federação Russa, está a ampliação do teatro de operações militares, inclusive no continente europeu. E o primeiro que terá que lidar com a ameaça de uma ofensiva russa será justamente a Alemanha. Esta é a região de Kaliningrado. Esta é a antiga Prússia, que, portanto, às vezes faz parte da Federação Russa. No início da guerra, o governo alemão forneceu à Ucrânia ajuda no Vagote. O valor ultrapassa 50 bilhões de euros, uma quantia extremamente significativa no contexto econômico atual, demonstrando a grandeza e o impacto financeiro que tal montante pode representar em diferentes setores. O montante planejado de assistência técnico-militar para a Ucrânia é de cerca de 9 bilhões de euros. Além disso, o artigo separado está financiando a produção do programa balístico ucraniano e de drones ucranianos de longo alcance. Alvo atingido. A Alemanha desempenha um papel importante na defesa coletiva da OTAN, lidera as forças terrestres avançadas da aliança e realiza patrulhas aéreas sobre o Mar Báltico. Também garante a segurança no mar, protegendo infraestruturas críticas e rotas de transporte estratégicas. A Holanda está fortalecendo a frota naval da Ucrânia. Nossa frota recebeu o moderno navio caça-minas Lacar. Este é o primeiro de 2 que os parceiros prometeram entregar até o final de 2025. Isso não é apenas um gesto de apoio. É uma estratégia para fortalecer a presença ucraniana no Mar Negro. Recentemente, recebemos dos parceiros um navio caça-minas do tipo Yarkar. Esperamos receber mais um até o final do ano. O treinamento da tripulação já está em andamento. Diante das ameaças no Mar Negro, isso é um sinal forte tanto para os aliados quanto para o inimigo. A coalizão naval está funcionando e a frota está sendo renovada. E isso não é tudo. 2024 a 2025. Esses são termos realistas.
Talvez seja mais rápido. Nossos militares provaram que podem dominar qualquer sistema mais rapidamente. Naquela época, a Grã-Bretanha fez um movimento que poderia mudar as regras do jogo nos céus da Ucrânia. O governo britânico já transferiu centenas de mísseis antiaéreos para a Ucrânia. Martlet, isso é fácil. Um míssil multiuso capaz de abater drones, helicópteros e até veículos blindados leves. Sua flexibilidade e precisão o tornam um verdadeiro pesadelo para a aviação russa. Isso faz parte de um grande acordo de 1,6 bilhão de libras assinado no início do ano. E agora, além da ajuda militar, o Reino Unido também está apoiando sua própria economia. Centenas de novos empregos e cooperação com a Ucrânia na área de defesa e indústria. Enquanto os céus da Ucrânia estão se tornando mais seguros graças aos mísseis britânicos, outro trunfo está chegando à terra. Robôs de combate. Plataformas de combate reais rastreadas. Simis, uma empresa estoniana, está transferindo oficialmente mais de 150 robôs de combate para a Ucrânia como parte de um projeto financiado e coordenado pela Holanda. Este é o maior fornecimento deste tipo de equipamento desde o início da guerra. Simis são plataformas universais. Elas podem evacuar feridos, transportar munição, apoiar ações de assalto ou até mesmo carregar armamentos. Os Simis nos dão novas possibilidades em terra, enquanto os Kirager 35 protege o céu. A Rheinmetall fornece módulos antiaéreos móveis em um chassi comprovado do Leopard 1. É exatamente esse sistema que pode abater de forma eficaz drones de reconhecimento e de ataque a uma distância de até 4 km. E o principal, a compra foi financiada com ativos russos congelados. Equipamento e golpe político. Ao mesmo tempo, enquanto isso, a Bélgica também não fica de fora e já está transferindo F-16 adicionais para a Ucrânia. Os primeiros aviões já em 2026. Os antigos F-16 estão dando lugar aos novos F-35. Assim, os pilotos ucranianos recebem um reforço poderoso nos céus. Este é um passo importante para aumentar as missões de combate e fortalecer nossa aviação. Os aliados não vão parar. O apoio à Ucrânia continua. A Ucrânia também está dando um passo à frente na defesa marítima. O Proboron Industrial, juntamente com a empresa americana Leventa Tech, eles estão desenvolvendo drones exclusivos para voar e nadar. Híbridos de avião e barco, que podem se mover rapidamente sobre a água, economizar combustível e permanecer invisíveis aos radares. Essa inovação abre novas possibilidades para o combate no mar e aumenta nossa segurança. A Ucrânia está se fortalecendo e se preparando para os desafios em todas as frentes. Novos caças e suprimentos. O Estado-Maior da Ucrânia já confirmou a transferência adicional de um lote de novos caças. Além disso, há também novas entregas dos sistemas Patriot e de vários aliados ao mesmo tempo. Neste outono, a Ucrânia certamente não deixará os ataques de Moscou sem resposta. Contaremos mais detalhes sobre as novas armas para as Forças Armadas da Ucrânia em nosso vídeo. Proteger-se de forma mais eficaz e atacar com mais resultados. O Estado-Maior da Ucrânia confirmou a futura transferência de um lote adicional de caças ocidentais para as Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, novas entregas dos sistemas Patriot e de vários aliados ao mesmo tempo. Neste outono, a Ucrânia definitivamente não pretende deixar os ataques de Moscou sem resposta. A frota da Força Aérea vai, obviamente, se expandir e nossas capacidades vão aumentar. Isso é importante. O fato de que Kiev está se preparando para receber vários tipos de novas aeronaves foi contado em entrevista à BBC pelo primeiro vice-ministro da Defesa da Ucrânia, o tenente-general Ivan Avriliuk. Perguntaram ao Avriliuk quando seriam as próximas entregas, e ele respondeu: "Quando vocês virem elas no céu da Ucrânia, aí vão entender." Foi a resposta do vice-ministro. Bravo! Uma resposta muito boa e correta. Assim, o inimigo não entende, não sabe. E também para não criar expectativas por aqui. E essa é uma posição clara, normal, de trabalho, pragmática. Eles vão cumprir missões de combate no ar e aí veremos. A única coisa que Avriliuk revelou foram os modelos do próximo reforço. E sim, estamos falando de um novo lote de F-16, dos franceses Mirage 2000 e dos suecos Gripen. Uma tecnologia de aviação muito eficaz e muito poderosa, criada pela indústria sueca justamente com o objetivo de enfrentar um inimigo mais forte e com mais recursos.
Os analistas explicam que, considerando o número de voos realizados pela aviação ucraniana, a questão da manutenção e da capacidade de reparo está longe de ser secundária. Também é muito importante que seja possível instalar armamentos ucranianos, europeus e americanos nos suportes externos. Afinal, o fornecimento para a Ucrânia agora vem de todo o mundo. E o Gripen atende a esses requisitos. O exército sueco está se preparando para retirar tropas militares na Federação Russa nestes anos. E os aviões, que não eram reconhecidos, estamos falando do JAS-39, eram fáceis de manter, relativamente baratos e multifuncionais. Além disso, em termos de manobrabilidade, eles superam todos os aviões soviéticos e a maioria dos ocidentais, o que dará aos nossos pilotos uma vantagem inicial ao operar diretamente perto da linha de frente. Os caças são muito confiáveis, muito eficazes e em algumas características técnicas, eles são até melhores do que os F-16 que esperamos receber. Outro reforço para a Força Aérea da Ucrânia serão os caças franceses e Mirage. Essa tecnologia já é conhecida pelos nossos pilotos e é usada principalmente para ataques de longo alcance com mísseis. Couro cabeludo. Podem ser bombas, mísseis, um conjunto grande. Além disso, pode haver tanques suspensos e tempestade sombria. Ao mesmo tempo, analistas dizem que a aeronave também tem bom desempenho durante operações de larga escala. O problema é que os caças franceses têm um sistema avançado de transmissão entre as aeronaves, que permite de forma mais eficiente eles trocam informações entre si, com radares terrestres e com sistemas AVAX. Além de ataques mais eficazes, a Ucrânia também poderá se defender de forma mais eficiente. Assim, segundo o presidente Volodymyr Zelensky, Israel nos entregou no final do verão um sistema adicional de defesa aérea Patriot. E mais 2 sistemas já estão a caminho. O sistema israelense está operando na Ucrânia há um mês. Estamos recebendo 2 sistemas Patriot em casa. Vamos parar por aqui. Não vou falar mais sobre os Patriots. Mas, ao que parece, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, não se importa de falar sobre isso. Ele confirmou que é Berlim quem está enviando os Patriots para a Ucrânia, além dos 3 que já foram entregues. São dos mísseis de defesa aérea. No entanto, a principal incógnita sobre o fornecimento adicional de armas à Ucrânia continua sendo os mísseis americanos Tomahawk. O Instituto para o Estudo da Guerra relatou que Moscou já está tentando impedir essas entregas, alegando que, em resposta, pode posicionar seus próprios mísseis na Venezuela. No entanto, segundo rumores de Washington, essas ameaças não influenciaram a Casa Branca. Enquanto os parceiros fornecem aviação de defesa aérea, a Ucrânia, paralelamente, está aumentando sua própria capacidade de produção. Os desenvolvedores do projeto Flamingo estão ampliando a produção de mísseis. Na verdade, a produção reduz o tempo entre a ideia e a munição pronta. Um novo nível e escala. A Ucrânia está aumentando a produção de mísseis de cruzeiro. Os desenvolvedores do míssil ucraniano Flamingo declararam que a empresa está produzindo 50 mísseis por mês e planeja, até o final do ano, alcançar a produção diária de 7 mísseis. A empresa afirma que a ampliação é facilitada por sua própria tecnologia de fabricação de asas, o que reduz o ciclo de produção. Vale lembrar que o míssil ucraniano pode voar até 3.000 quilômetros e carregar 1 tonelada de explosivos. Em agosto, o Flamingo atingiu alvos russos na Crimeia temporariamente ocupada. De madrugada, 3 mísseis foram lançados da costa ucraniana.
base dos guardas de fronteira russos, controlada pelo Serviço Federal de Segurança do Agressor, foi atingida. Além disso, os fabricantes do Flamingo anunciaram o desenvolvimento de seus próprios mísseis balísticos FT-7 e FT-9, bem como sistemas de defesa antiaérea. Graças às empresas privadas, a Ucrânia pode criar inovações no setor de defesa e implementá-las de forma eficaz no campo de batalha. Foi justamente durante os anos da invasão em grande escala que a indústria de defesa ucraniana fez um avanço revolucionário na produção de mísseis balísticos ucranianos. Em primeiro lugar, trata-se, claro, da versão modernizada do Neptune. A versão antinavio do Neptune foi modernizada para atacar alvos terrestres. E, no momento, devido à melhoria das características técnico-táticas, segundo os desenvolvedores, o alcance do Neptune chega até 1.000 quilômetros. Além disso, o equipamento das Forças de Operações Especiais já conta com o que mencionei anteriormente, o Complexo Operacional Tático SAPSA, com alcance de até 500 quilômetros. Além disso, durante os anos de guerra, as Forças de Operações Especiais demonstraram uma capacidade única de modernizar até mesmo equipamentos de origem soviética. Estamos falando do sistema de mísseis antiaéreos S-200. Também um dos desenvolvimentos mais importantes foram os mísseis não tripulados, como Palenitsa, Peklo, Ruta e Bas. O Sul ataca com sucesso alvos militares na Federação Russa. Sob a mira das forças dos sistemas não tripulados estão as refinarias de petróleo. Os ataques de drones desativaram até 17% da capacidade de refino de petróleo da Rússia. Além disso, a Ucrânia está trabalhando ativamente na produção de drones interceptadores. O ministro da Defesa declarou que Kiev em breve alcançará a capacidade de uso desses sistemas. Não menos de 1.000 desses drones por dia para a defesa contra ataques russos. A Ucrânia ocupa posições de liderança atualmente na produção de drones interceptadores. Isso é um know-how ucraniano. Para entender a situação, durante a última provocação da Federação Russa, quando houve violação do espaço aéreo da Polônia, para neutralizar drones Obmangerber que custam $10.000, os sistemas de defesa aérea dos países da OTAN usaram mísseis que custam $1.500.000 cada. Enquanto isso, a parte ucraniana, neste momento, está ampliando a chamada tática da parede de drones, ou seja, o uso de drones interceptadores. Também está sendo desenvolvido na Ucrânia um novo sistema de defesa antiaérea do tipo Arar, capaz de proteger grandes áreas. Tudo isso significa que os desenvolvedores ucranianos demonstraram a capacidade de criar armas de alta precisão que podem destruir importantes instalações militares inimigas a uma grande distância. Como você avalia tais ações dos aliados? Escreva sua opinião nos comentários. Deixe seu like no vídeo e acompanhe as principais notícias comigo. Vem mais por aí. Nos vemos na próxima matéria.